Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Quinto livro da Bíblia, começa lá do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra ao qual estás indo para possuir, para que temais o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo teu povo que aqui o Senhor reúne, obrigado pelas nossas crianças que louvam ao Senhor nessa noite. Pedimos que essa fé cantada encontre lugar também em cada coraçãozinho e que possamos ver essas crianças crescendo no caminho do Senhor. E naquilo que é nossa parte, nossa tarefa, nos ajuda como igreja, nos ajuda como famílias, nos ajuda como pais também. Fala conosco agora, ó Senhor, e nos instrua para que possamos cumprir fielmente essa tarefa, para a glória do teu nome e para a paz e a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com teu filho? Qual foi a última vez que você conversou algo sobre Deus com a tua filha? Porque a responsabilidade, irmãos, de comunicar essa fé que um dia recebemos, esse encargo sagrado, é nosso. É como se fosse uma corrida de bastão. Ninguém aqui chegou à fé sozinho. Deus usou alguém. Inclusive, se eu perguntasse aqui, alguns diriam: foi o meu pai que me transmitiu a fé, foi a minha mãe, foi a minha avó. Alguém Deus usou para transmitir a fé que hoje você tem. Conhecimento das histórias, a salvação pela graça em Cristo Jesus, todas essas coisas que compõem esse nosso tesouro de fé, que nos une aqui hoje como povo de Deus, foi nos dado. Mas não foi nos dado apenas para ser retido por nós e para desfrutarmos dessa fé, mas junto com o privilégio de termos a recebido, recebemos também uma grande responsabilidade de comunicá-la, de transmiti-la, de confiar a outros que, por sua vez, também possam confiar, e o compromisso se torna ainda mais sério quando nos percebemos que essa tarefa começa em casa. Então, esse bastão da fé que um dia recebemos, agora temos a responsabilidade de passar às mãos dos filhos, a fim de que eles possam também um dia passar o bastão da fé
aos filhos deles, aqueles a quem vamos chamar de netos. Talvez você diga assim, bom, mas eu não tenho filho, mas um dia pode vir a ter, ou Deus simplesmente confia alguém para que você transmita a fé, a comunique. É o que a gente vê aqui nesse texto que lemos de Deuteronômio, capítulo de número 6. A gente comunica a fé numa reunião grande como essa. As crianças estão ouvindo. Os jovens estão ouvindo. Os adultos estão ouvindo. Mas a gente comunica essa fé também numa reunião menor, numa classe bíblica, e principalmente no núcleo menor ainda, do lar, da casa. É isso que a gente vê aqui quando esse homem Moisés, que você sabe foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, a família de Israel, e introduzi-los numa nova terra, a terra de Canaã. Mas você se lembra de que a primeira vez que eles chegam às portas de Canaã, e eles se dão conta, deparam com os desafios que estavam à frente deles, as cidades fortificadas, o povo gigante e forte, eles se atemorizam. E aquela primeira geração que saiu do Egito se recusa a entrar na terra prometida. Uma das razões que aquele povo dá a Moisés é: você vai nos matar com esse plano, porque esse povo é mais forte do que nós. Eles não moram em tendas, eles moram em cidades, e as cidades são fortificadas, eles têm exércitos, e se a gente se atrever a querer entrar na terra deles, sabe o que vai acontecer? Eles vão levar as nossas mulheres, e junto com elas, os nossos filhos. Eles dizem exatamente isso em Números 14, 3, está registrado. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Essa é a ideia que eles têm. E diga-se de passagem, eles fizeram o cálculo correto. Eles eram mais fracos mesmos. Apenas se esqueceram que o guerreiro mais forte estava com eles. E, portanto, a vitória era garantida. Então, Deus se ira. E Deus faz um juramento: nenhum de vocês, que eu tirei do Egito, de 21 anos para cima, nenhum de vocês vai entrar. Nenhum de vocês vão entrar na terra que eu prometi aos seus pais. Mas os filhos de vocês, essas crianças hoje de colo, que vocês disseram que seriam capturadas, elas vão entrar. Eu vou cumprir as minhas promessas nelas. Vocês, contudo, deem meia volta e voltem para o deserto, porque enquanto o último de vocês não perecer no deserto, eu não vou fazer ninguém aqui entrar. E assim é. Aquela geração passa então 40 anos no deserto, e é só quando o último morre, com exceção de Caleb e Josué, é que Moisés reúne todo o povo de novo, e agora eles estão pela segunda vez às portas de Canaã, só que agora com a segunda geração. Então Moisés os reúne. Moisés sabe que ele também vai partir, ele não vai entrar na terra. Então Moisés reúne aquela segunda geração, os filhos daqueles que haviam saído do Egito. E ele então repassa, ele relembra as histórias, ele relembra os mandamentos, ele relembra as ordenanças.
ele relembra as vitórias e as derrotas devido às fraquezas da fé. E ele vai relembrando todas essas coisas, não apenas para confiar as histórias, as palavras, as ordenanças, a fé no Deus Javé, àquela segunda geração, mas para capacitar também essa segunda geração a passar a fé para a geração que viria depois. Isso fica muito claro no verso de número 2, quando Moisés diz assim: para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Quem? Tu, teu filho, e quem mais? E o filho do teu filho. Em outras palavras, irmãos, em nome de Jesus, Deus não deseja ser apenas o teu Deus. Deus deseja ser o teu Deus, mas também o Deus dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Ele é o Deus dos pais, Ele é o Deus dos filhos e o Deus dos filhos dos teus filhos, ou seja, dos teus netos. A gente vê isso duas vezes, tanto uma no Antigo Testamento e outra no Novo. No Antigo ele se revela como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E no Novo Testamento há um exemplo. Ele vai dizer assim em 2 Timóteo 1,5, por meio do apóstolo Paulo: também recordo a fé sincera que há em ti, ou seja, em Timóteo, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Deus quer ser o Deus nosso, dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Portanto, nos é incumbida a tarefa santa de transmitir e confiar essa fé que um dia também recebemos. A questão é: como que a gente faz isso? Porque a gente vê pelo testemunho de não poucos que não é uma simples tarefa. Como que a gente transmite a fé que um dia a gente recebeu? De tal forma que seja também a fé dos filhos, e venha a ser também dos filhos dos nossos filhos. Ou alguém aqui não deseja isso? Quantos aqui desejam que o teu Deus seja o Deus dos seus filhos? Quantos aqui desejam que o teu Deus seja também o Deus dos seus netos? Aleluia. Como a gente coopera para isso? Então, primeiro, irmãos, guardando, ou melhor, entesourando tudo isso que a gente recebeu. Mas aonde a gente guarda? É num baú? É num caderno de anotações? É numa biblioteca lá num cômodo de casa? A gente guarda essas coisas no coração. Olha só o verso de número 6, o que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas para que essas palavras estejam no nosso coração, há uma condição prévia antes: que a gente ame a Deus de coração. Porque a gente só guarda as coisas de quem a gente ama. Por exemplo, eu conheço mães que guardam a meinha do filho quando tinha 1 ano.
Só que o filho já está com 40. Mas ela guarda. Por quê? Porque ama. Pessoas apaixonadas guardam fotos, cartas. Lembra o fio de cabelo no meu paletó? Porque ama. Os ídolos guardam, os fãs guardam as coisas dos ídolos. Ou seja, aqueles que a gente ama, a gente guarda as coisas. A gente só vai guardar as coisas de Deus se o amá-lo. Por isso o versículo anterior, olha o que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E só quando a gente ama a Deus de todo o coração, é que a gente guarda as coisas de Deus no coração. E sabe o que acontece quando você guarda as coisas de Deus no coração? Consciente ou inconsciente, uma hora você passa para outro coração que você também ama. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então vem aqui uma pergunta. Qual é o assunto principal em casa? O que você mais fala com os teus filhos na sua casa é o que está mais dentro do teu coração. É aquilo que você mais ama e que você acha mais importante. Quando a gente ama a Deus de todo o coração, a gente guarda as coisas dele no coração e comunica a outro coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu lembro de um pastor que estava completando 25 anos de ministério. Foi muito bonito, porque subiram os filhos, um casal, e a moça disse assim: o meu testemunho, o que eu agradeço, é que o meu pai me ensinou a amar Jesus. O meu pai me ensinou a amar Jesus. Comunicou não apenas o amor, mas a fé. Eu não sei você, irmão, mas eu gostaria muito de um dia ouvir isso da minha filha. Segundo, a gente ensina. Por que a gente se dá o trabalho de ensinar as histórias, as palavras, os mandamentos aos nossos filhos? Sabe por que a gente se dá o trabalho de fazer isso? Porque a gente sabe que disso depende o bem deles. A gente sabe que disso depende o bem deles. Não que essa palavra vai livrá-los de todo e qualquer sofrimento, não vai. Mas vai livrar de muito sofrimento. Vai. Muitos sofrimentos desnecessários. É por isso, irmãos, que a gente ensina. Por isso que a gente comunica. O Moisés vai relacionar o ter a palavra com o viver bem. Olha o que ele vai dizer no verso 3. Ó Israel, ouve, e tenha o cuidado de guardá-los, esses estatutos, essas palavras. Para quê? Para que ganhe a gincana bíblica, para que passe num concílio, numa prova. Não, para que vivas bem. Para que vivas bem. O que você mais quer, eu sei, o que você mais quer é viver bem.
E Deus não tem nada contra isso, pelo contrário, é o que Ele mais quer para você também, para os teus filhos. Então, em nome de Jesus, Israel, acorde, guarde. E ensine os seus filhos também a guardá-los, para que tudo te vá bem. Para que você viva bem. E aí depois ele vai dizer como fazer isso, verso 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão, como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua porta, e nas tuas portas. A ideia desse ensinar, inculcar, sabe? Inculcar. Como se tivesse assim um objeto pontiagudo de metal, gravando numa pedra. Às vezes você tem a impressão que você está gravando numa pedra. Então, mas não desiste não, que Jesus, a Bíblia está falando que é assim mesmo. Às vezes parece que é uma pedra. Não entra. Não, mas vai lá. Continua gravando. E como? Em todo o tempo e de todas as formas. Pode ser num culto doméstico, não precisa ser todo dia, pode ser um dia na semana, 15 minutos, um dia na semana. Pode ser à noite, contando uma história de cada vez, por favor. Pode ser indo no caminho para a escola e relacionando os problemas que ele está passando com uma revelação da palavra. Puxa, papai, tem isso na Bíblia? Tem, filho. Puxa, eu não sabia. Então Deus se interessa até por isso. Sim, Ele se interessa por todas as coisas. Nada passa desapercebido. Mas não se empolga não, por favor. Não começa a dar sermão, por favor. Não aproveita a deixa do filho para resolver outras coisas. Começar a dar lição de moral. Não, é no espírito, irmão. É no espírito. Vai falando, vai falando, vai falando. Parece que você está gravando numa pedra, mas sabe o que vai acontecer? Uma hora, uma coisa entra. Uma hora. Alguma coisa ali, ó, cai. Faz sentido. Ele pode até não reconhecer, mas já está lá dentro. Vou dizer uma coisa para você. Eu comecei a ir à igreja, tinha lá uns 6 anos, mais ou menos, por causa da minha mãe. A minha mãe se converteu e começou a ir à igreja. E começou a levar a gente, eu e meu irmão. E eu vou falar para você uma coisa, eu detestava. Sentar naquele banco duro, não tinha classe para criança. A gente ficava lá no culto, do lado dela. Não entendia quase nada, ou nada que o pastor falava. A gente estava ali, sentado no banco, ouvindo. Aí chegou uma época assim que eu percebi uma coisa. Que os meus pais tinham parado de ir à igreja. Eu fiquei feliz da vida. Fiquei muito feliz. Domingo inteiro só para brincar. O que eu não sabia é que umas sementes já tinham sido plantadas. E que uma hora iam brotar. Você acredita que eu que detestava ir à igreja, fui o primeiro a voltar?
Deus faz umas coisas, né, irmãos? Então, a minha oração, em nome de Jesus, não pare de plantar. E a minha oração é que um dia Deus te dê a graça de ver o fruto, para a glória de Deus e para a alegria do teu coração. Em nome de Jesus. Não desiste não. Continua ali, plantando. Ora para que o Espírito Santo regue, porque o Paulo diz que se não desanimarmos, ainda iremos colher. Amém? Então, primeiro a gente guarda, a gente ensina, porque sabe que não é aula de religião, mas é ensino para a vida. Para a vida, para garantir o bem da vida. É igual, eu estava apresentando um bebê aqui uns 2 domingos, e eu falei uma coisa que é verdade. Quero muita coisa para os meus filhos, todo pai quer. Mas sabe o que eu mais quero, de todo o meu coração? É que Jesus se revele a eles. E que eles aprendam a amar Jesus. Aprendam a seguir Jesus nessa vida. Porque eu sei de uma coisa, ainda que tudo ao redor esteja mal, vai estar tudo bem. Se estiverem com Jesus, aconteça o que acontecer, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. Por isso que o Moisés vai falar uma terceira coisa, que também é para mim e para você. Que não adianta a gente guardar, por um tempo ensinar, e depois sabe o quê? Esquecer. Então a gente tem aquele pico de fé, aí busca as coisas de Deus, guarda as coisas de Deus, insiste com os filhos, mas de repente, por alguma razão, a gente deixa lá como um tesouro escondido, e a gente começa a se deslumbrar com outras coisas, e quando a gente volta, vai ver, está enferrujado, está mofado, está perdido, porque a gente passou muito tempo se deslumbrando com outras riquezas. O Moisés sabia desse perigo aqui. Por quê? Porque essa geração que viveu no deserto, agora ia viver numa boa terra, que manava leite e mel. Essa geração que era nômade, não tinha paradeiro, cada hora estava no lugar e por isso tinha que aprender a depender de Deus. Tá, a gente vai depois para onde? Não sabemos, tem que esperar a nuvem se mover. Essa geração que andou assim agora em morar em casa, casa fixa, boas casas. Essa geração que aprendeu a depender de Deus, porque só comia, porque maná vinha do céu, agora vai viver da lavoura, de técnicas agrícolas, iam comer do que plantaram, do que cultivaram, e ia dar boa colheita, porque a terra era boa, viu? As casas iam ficar cheias de bens. A chance de se esquecer de quem os tirou do deserto era grande. Era real. Real. Moisés não se dava de ingênuo. Ele sabia que essa ia ser a tentação. Por isso que ele vai falar a partir do 10. Olha o que ele diz.
Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, olha só, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo que é bom, eu não duvido que isso daqui é a realidade de muitos aqui. Casas cheias com tudo que é bom. Com casas cheias de tudo que é bom, as quais não enchestes, e poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, cuidado, para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Cuidado, porque você vai ser tentado. Jesus já nos falou lá no Novo Testamento que o maior concorrente pelo coração do homem com Deus, o maior concorrente de Deus para com o teu coração e também para com o coração dos teus filhos e dos teus netos, não é o maligno. O maior concorrente pelo coração do homem em relação a Deus não é o maligno. O maior concorrente com Deus pelo teu coração e o coração dos teus filhos são as riquezas. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E a mamão. Mas pastor, eu faço o que eu faço porque eu quero dar um bom futuro para os meus filhos. Eu faço o que eu faço porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Eu faço o que eu faço porque eu quero que eles tenham o que eu não tive. Amém, irmão? É legítimo um pai desejar o bem do filho. É legítimo uma mãe desejar o bem da filha. Mas só tome cuidado com uma coisa. Nesse afã de prover as coisas materiais, as coisas materiais, acabar se esquecendo das espirituais. Legar os bens temporais e privá-los dos bens eternos. Dar o que é menor, embora importante e legítimo, mas não dar o que é maior. Já contei essa história aqui, vou contar mais uma vez, porque sempre tem gente que não ouve. Não ouviu, ou não estava aqui. Mas foi um caso real. Um empresário de São Paulo, muito bem sucedido. Estava tomando café da manhã na varanda da sua pequena mansão. De repente, uma bala atravessou a proteção de vidro. E ele foi para a varanda ver quem tinha atirado. E para sua surpresa e grande decepção, seu filho. Seu filho.
Quem me contou essa história diz que esse pai foi para a cama e nunca mais saiu. Não estou dizendo que a gente não deva prover, não é isso que eu estou dizendo. Só tome cuidado para não achar que é só isso. Que é isso que importa. Olha o que o Paulo diz. Pois não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias. Temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Peça a graça de Deus, em nome de Jesus. Senhor, me ajude naquilo que for necessário. Prover, sim, o material para o meu filho, mas me dá a graça também de prover a eles o que é eterno. Que nunca mais vai deixar de ser deles. Para sempre. Para todo sempre. E para a glória de Deus. E por fim, o Moisés vai falar uma última coisa. Então, olha, guarda o que você recebeu, ensina, porque não é em vão, ainda que pareça que você está gravando numa pedra, não para, peça sabedoria, não se esqueça, cuidado para não se esquecer. E agora, uma última recomendação. Tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você ouviu, viva. Para que você, vivendo, possa testemunhar do que viveu. Alguém já disse que a gente tem que viver o que prega para poder pregar o que vive. Olha como Moisés vai terminando. Verso 20. No futuro, quando o teu filho te perguntar, o que significam esses testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás a teu filho, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa, e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido aos nossos pais com juramento. Sabe o que eu acho interessante? É que não está na terceira pessoa do plural, eles. Está tudo na segunda, nós. Ele nos tirou. Ele nos fez maravilhas, nós vimos com os nossos olhos. É verdade, pode ser que eles estejam falando das experiências dos seus pais, como se fossem a deles, porque são um só povo, mas também é verdade que eles tiveram as deles. Porque Deus não é Deus só de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus também é o nosso Deus. Não foram apenas eles que viveram experiências com Deus, nós também vivemos as nossas experiências com o Senhor. E no devido tempo, sabe o que a gente faz com essas experiências? A gente conta. A gente testemunha. E fala para mim, não é verdade? Que as nossas maiores experiências com Deus são nas nossas maiores provações. Então, tudo isso, irmão, vira testemunho para você contar para os teus filhos. Eu recebi um testemunho de um jovem pastor que eu conheço, que é pai também. Eu vou compartilhar com você. Olha o que ele disse. Tive algumas experiências com Deus no decorrer da minha peregrinação espiritual.
Me lembro do dia em que lhe pedi banana, fraldas e leite. Apenas ele e a minha esposa sabiam de nossa necessidade. Assim colocamos os nossos joelhos no chão e pedimos: Pai, precisamos de banana, fraldas e leite. Amém. A resposta veio de imediato. Trouxeram à nossa porta, sem saber de nossa oração, as fraldas e o leite. A banana veio mais tarde. Veio comigo, após uma visita a um irmão de nossa igreja. Sem saberem que estavam sendo usadas por Deus, 3 pessoas distintas atenderam nossos pedidos. Essa é uma entre outras experiências que tive com Deus. Experiência que serve de testemunho ao filho, mais tarde, que usou das fraldas, bebeu do leite e comeu das bananas. Resposta de oração do papai e da mamãe. Então eu te pergunto, quais têm sido as tuas experiências com Deus? Na hora certa, conte, para que o teu filho, a tua filha, saiba que o Deus da Bíblia é o Deus da vida. É concreto, é real, é vivo, é Deus com quem eles podem ter as suas experiências também. Em nome de Jesus. A gente ouve essas coisas e a gente pode dizer assim, em algumas eu acertei, em outras eu errei, em algumas eu estou indo, estou indo mais ou menos. Nas outras eu preciso melhorar. Amém, está tudo certo. Que Deus continue nos ajudando nesse encargo santo. Tendo misericórdia de nós, dos nossos filhos, das nossas casas. Que Ele visite agora os nossos lares. Que Ele acampe ali o seu anjo. Que Ele afaste de lá tudo que é mal, tudo que talvez esteja escondido, que seja repreendido, em nome de Jesus, e lá só habite o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor se revele ali. Que assim seja. Porque a decisão, ouça bem isso, a decisão de receber essa fé viva que nós recebemos, é da próxima geração. Eles podem decidir receber ou não. Mas a tarefa, o encargo santo de transmitir, como a gente está fazendo aqui hoje, e vai fazer em casa, é nossa. E vamos fazer assim, porque como diz o Salmo 78:4, o que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Que assim seja, irmão, e que Deus abençoe cada lar aqui, em nome de Jesus. Amém.